O que é a cegueira espiritual? Desde pequeno escuto minha mãe dizer: o pior cego é aquele que vê e faz que não vê. Ora, esse ditado popular, repetido tantas vezes em casa, me faz recordar e compreender que a cegueira espiritual, eu acredito que quando nós conseguimos visualizar o que precisamos fazer, o que o nosso coração precisa colocar em prática, mas esse mesmo coração se recusa a entrar em ação. Jesus nos diz: aquele que me segue terá a luz da vida. Então, se nós seguirmos Jesus, a nossa vida será iluminada pelo Espírito Santo. Quando nós fazemos exatamente o inverso, a nossa vida fica ofuscada, em trevas, em confusão mental. Temos dificuldades para tomar decisões, para escolher o que precisamos fazer em nosso dia, porque nós nos afastamos da luz de Cristo através do discernimento do Espírito Santo, e isso compromete as nossas decisões. Isso faz com que a gente perca o caminho da graça. O que é perder a graça? É quando nós estamos fora da vontade de Deus no dia a dia da nossa vida. Ora, São Paulo, em 2 Coríntios, lá no capítulo 3, no versículo 17, ele nos exorta: aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. A nossa liberdade interior, quando cumpre a vontade de Deus, encontra paz de espírito. Mas para isso eu preciso deixar que o Espírito Santo seja o meu consolador. Quando nós não estamos aonde nós deveríamos estar, o nosso coração, ele fica cego, ele se desconfigura na imagem e semelhança do cristão, naquilo que nós queremos imitar Jesus, imitar a Cristo. É como um computador que se deixa contaminar, se infestar por vírus. Assim é a nossa alma, que fica contaminada quando nós deixamos que a falta do discernimento tome conta do nosso ser. O primeiro passo para que a gente possa buscar uma vida como cristão de imagem e semelhança de Cristo a nós, é a gente praticar a humildade. Assumir a condição de filhos de Deus. Tomar posse da nossa dignidade de servos. Querendo imitar Jesus. A questão é que muitas das vezes nós queremos ser mestres antes de ser discípulos. Eu acredito que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ora, e que mestre é esse? É Jesus que, através do seu Espírito Santo, transforma o nosso interior, sara as nossas feridas. É esse Espírito Santo que faz com que o conhecimento humano ele tenha o auxílio da sabedoria divina. De nada vale toda a experiência de vida, todo o conhecimento material, humano, profissional, se ele não está associado ao discernimento espiritual. E é isso que nos dá a inteligência espiritual para conseguir a graça de viver com sabedoria o dia a dia da nossa vida. A primeira coisa que nós devemos ter é saber que o nosso patrão é Deus. São Pio de Petrautina, em uma das cenas do seu filme, para mim foram muito emblemáticas, aquele momento que ele olha para o alto, já quase no final de sua vida, e diz: patrão, fizemos um grande estrago, muitas coisas fizemos. Algo assim. Ele tem em Deus o seu verdadeiro patrão, o seu Senhor. É com ele que ele reúne diariamente através da oração para querer as coisas do alto. E é isso que é o primeiro ponto que nós devemos focar para não cairmos na cegueira do nosso coração. Depois as coisas do homem e por último as coisas da terra, do mundo. A vaidade das vaidades. Eu acredito que é quando nós queremos as coisas que passam e nela nos apegamos e confiamos. A vaidade é querermos, muitas das vezes, sermos um mestre antes de sermos discípulos. Nós precisamos diariamente alimentar a renovação do nosso discipulado, da condição de servos,
independente da área de atuação que atuamos, nós precisamos ser esse instrumento de Deus na vida das pessoas. O cristão, ele precisa ter um aroma, um cheiro, um sabor. Nossas relações, nas nossas interações, elas precisam ter um perfume de Deus. A vaidade das vaidades é quando nós nos deleitamos com o prazer do momento e deixamos que depois nós, através da queda, venhamos a ficar com a frustração duradoura. Isso é muito doído. A cegueira do coração é a incoerência entre querer uma vida saudavelmente feliz na sua alma, no seu interior, mas continuar sem observar de forma vigilante aquilo que é bom e fecundo para a sua vida. É quando a cegueira do coração é querer somente o imediato prazer e depois sem olhar as consequências dos minutos posteriores àquela queda. O prazer está muito ligado à dimensão do físico, do somático, do que é corpóreo. Como, por exemplo, você come um prato que você aprecia, uma lasanha, por exemplo, você sente no seu paladar aquele prazer. Você recebe uma massagem relaxante, você sente no seu corpo esse relaxamento. Já a felicidade está ligada à dimensão espiritual, na alma. É mais profundo, é algo mais invisível que você precisa experimentar na dimensão com o sagrado, consagrando a sua vida e o seu dia a Deus em suas ações, em seus comportamentos. E aqui vai uma dica da matemática de Cristo que eu aprendi uma vez em oração, quando ele me deu os sinais matemáticos para refletir, o menos, o mais, a multiplicação e a divisão. E eu perguntava, Senhor, o que tu queres me mostrar com esses sinais matemáticos? Eu, como engenheiro, me questionava esse cálculo que muitas das vezes aprendemos no mundo, mas o cálculo de Jesus é diferente. Ele dizia, filho, no sinal de menos, o que você precisa renunciar, subtraindo da sua vida aquilo que me desagrada? Talvez um vício, talvez uma maneira de falar. O que você precisa subtrair na sua vida para que no sinal de mais eu possa adicionar bênçãos? Na multiplicação, multiplicar ações de graças para você, alimentando a generosidade em seu coração, a gratidão pelas ações que você fez ao longo do dia, e no sinal de divisão para que você possa compartilhar felicidade, amor, uma paz real, dar um testemunho mais autêntico. Então, gente, a cegueira da alma, para que a gente não caia nessa cegueira do nosso coração, é quando a gente acaba deixando de amar aquilo que passa depressa a nossa vida e não visualizar aquilo que muitas das vezes é o duradouro, vem de Deus. Para que a gente não caia nessa cegueira da alma, nós precisamos enxergar além da cruz. Para mim, ser cristão é ter a capacidade de visualizar além da cruz. Em italiano tem um termo que diz passa in fretta, ou seja, depressa demais. Às vezes queremos apenas os prazeres imediatos, circunstanciais do momento. E esquecemos de experimentar aquilo que não passa, de ficar com aquilo que não passa. É saber enxergar além da cruz. No livrinho Imitação de Cristo tem um trecho que eu gosto muito, que eu queria compartilhar, que tem a ver de como que nós podemos nos preparar com inteligência espiritual para não cair na cegueira do coração. Diz assim, aplica-te em desviar do teu coração o amor das coisas visíveis e volta-te para as invisíveis, pois os que seguem os atrativos da carne mancham a consciência e perdem a graça de Deus. Olha que interessante. A nossa consciência, a origem dos nossos pensamentos, aqui é o ponto de partida de nós alimentarmos a nossa inteligência espiritual, que irá refletir nos nossos sentimentos e emoções e, consequentemente, em nossos comportamentos. E, por fim, tem uma oração aqui muito interessante que diz, dai-me, Deus meu, o santo propósito de imitar o vosso divino Filho e Senhor Jesus Cristo. Purificai minha intenção conforme o desejo que me dais, de maneira que todo o eu de dentro e de fora só a vós olhe.
a vós contente, a vós ame, por vós suspire e em vós descanse. Pense nisso, isso serve para a vida.